Onde que erramos, professor? Porque toda a literatura política, da ciência política, tradicional até 2018, dava que o Alckmin estava fazendo todo o arroz e feijão certinho para ser eleito. Ele foi lá, conquistou os partidos, ele foi lá, garantiu maior tempo de TV e rádio, ele foi lá, conquistou as lideranças, ele foi lá, endossou o Temer na hora certa e saiu do governo Temer na hora certa. O Alckmin estava com todo o processo muito encaminhadinho, de acordo com a teoria política tradicional, para ser eleito em 2018. Só que veio um Jair Bolsonaro e o atropelou, que ele perdeu o rumo de casa. Ele teve uma votação ridícula para padrões do PSDB, historicamente pós-redemocratização. Em que momento erramos essa análise, professor? Em que momento a gente não conseguiu perceber o fenômeno Bolsonaro tão avassalador assim no campo, no espectro da centro-direita? Eu acho que isso se dá por conta da quebra institucional da movimentação que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Certo? Houve uma quebra institucional, houve uma quebra da regularidade da democracia brasileira. E essa quebra provocou uma ruptura. É muito comum nas eleições brasileiras, ô Pablo, a gente dizer que quando você assume uma candidatura, por exemplo, vou fazer uma analogia, quando você assume uma candidatura e tem um opositor forte com o qual você disputa aquela eleição, se você entrar na tua comunicação eleitoral descendo a lenha, falando muito mal daquele político, é bastante provável que você consiga criar prejuízos para a aceitação dele, para os votos dele, para o eleitorado dele. Você consegue machucar a imagem do seu adversário. Mas se você bater demais, é de uma tradição brasileira que você também perca. Certo? Então, quem bate muito, ele faz o outro fracassar e perde muito. E essa é a razão pela qual, dentro de processos políticos municipais, ou mesmo alguns estaduais, sempre tem aquele candidato que não tem viabilidade, aquele candidato pequenininho, o cara que se candidata porque ele quer ficar conhecido, para ele ganhar a eleição para vereador na eleição seguinte. Sempre que tem aquele candidato, que normalmente um candidato majoritário ajuda ele por fora a financiar a campanha dele e fala, olha, mas a tua campanha vai ser bater no meu adversário. Então tem aquele candidato pequenininho, aquele candidato que não tem viabilidade, que ele é muito virulento. Bate o tempo todo no adversário daquele que está ajudando a financiar a campanha dele. Isso acontece nas eleições municipais, especialmente, muito amiudadamente, quando tem duas candidaturas fortes muito pesadas, quem bate são os nanicos, nunca os candidatos principais. Por quê? Porque eles sabem, já é do marketing político brasileiro, que se você bater demais, você consegue o teu objetivo, mas você perde também. Então você pode perder a eleição porque bateu demais. Né? Diferente da eleição norte-americana. A eleição norte-americana ela é muito competitiva, mais agressiva, e a população se regozija um pouco dessa agressividade. Então, dessa mesma forma, quando a gente quando a sociedade brasileira, ou quando a classe política brasileira assume o impeachment da Dilma, quando ela derruba um governo legítimo, sem que haja um crime de responsabilidade efetivamente concretizado, acontece uma crise institucional, acontece uma ruptura do processo democrático. E a ruptura do processo democrático, muito provavelmente, ela fez com que o PT perdesse o poder, mas fez também com que aqueles que patrocinaram a derrubada do PT também perdessem. Então, a virulência na política especialmente a traição, né? O que foi o que aconteceu com o Temer, por exemplo, que era o vice da Dilma e que articulou a deposição dela, claramente. Né? Diferente do Itamar Franco, por exemplo, que era o vice do Collor, mas não articulou nada, ficou de fora esperando as coisas para ver o que acontecia. O Temer não, o Temer manobrou o processo do impeachment. Ele articulou com o partido, com o PMDB, que era o partido dele, para que o PMDB promovesse o impeachment e o colocasse no poder. Inclusive festejou no dia do impeachment. Né? E foi fotografado, rindo, abraçando as pessoas no dia que o impeachment foi aprovado pelo Congresso Nacional. Aí aquela coisa na política, né? A política adora a traição.
mas odeia os traidores. Então, os traidores acabam sendo punidos. De forma que eu acho que foi isso que aconteceu. Você perguntar, por exemplo, o elemento principal do PSDB, Pablo, nem era o Aécio Neves. O candidato principal, a figura de maior expressão no PSDB era o Aécio. Certo? O Aécio não conseguiu se eleger senador de novo, se elegeu deputado federal com enorme dificuldade. De forma que houve uma perda muito grande. Essa ruptura institucional é que gerou o fenômeno Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que se a Dilma tivesse se mantido até o final, a probabilidade do PT perder as eleições por causa da recessão seria muito grande, a economia determinaria a alternância do poder no Brasil, e não seria Bolsonaro, não haveria chance para Bolsonaro. Mas por quê? Por causa que estaríamos dentro da competitividade regular que já vinha de antes, né? PT, PSDB, PT, PSDB. E aquelas forças políticas já aglutinadas, uma mais à esquerda e uma à direita, mas as duas, de certa forma, defensoras do processo democrático, garantidoras do processo democrático, a gente continuaria vivendo as crises de uma maneira mais organizada. O fenômeno Bolsonaro, ele é filho do impeachment da Dilma, né? A derrocada do governo do PT, que é uma derrocada do ponto de vista econômico, que dá lugar ao golpe de 16, e esse golpe torna a política uma atividade absolutamente imprevisível. Um dos temores do impeachment do Bolsonaro também é esse. Você dá impeachment do Bolsonaro, imposta o general Mourão. O que é o futuro do Brasil? O que vem depois? Percebe o problema? Então, assim, as rupturas institucionais, elas cobram um preço muito caro. Né? A democracia brasileira é uma democracia muito combalida ainda, é uma democracia muito castigada. Nós ainda estamos em pleno processo de estabelecimento do regime democrático, e hoje sabendo que há um contingente significativo da população, que dá aí no mínimo 10% a 15%, no máximo uns 30%, 25% a 30%, que nem acredita na democracia. Certo? Que se fechar o regime, eles saem à rua apoiando, esperando que sair às ruas seja possível de um regime fechado. É aquele pessoal... Eu acho muito interessante a falta de sofisticação de pensamento, a falta de sofisticação intelectual dessas pessoas. Né? Elas saem às ruas pedindo a intervenção militar, e se a polícia militar intervém na manifestação dela, elas xingam porque é uma ditadura. É uma ditadura. Elas reclamam da intervenção militar e chamam o Dória, lá em São Paulo, de ditador. Então, assim, se você quer intervenção militar, qual é o problema do ditador? Você deveria ser a favor. Mas, assim, o raciocínio é distorcido e é uma lógica em que eles acreditam que, não, ele vai ser honesto. O valor privado da honestidade passa a valer sobre qualquer coisa, e eles não acreditam que um regime ditatorial vá ser um regime que vai se voltar contra eles. Boa parte das pessoas que apoiaram, dos políticos, inclusive, das lideranças políticas, algumas delas, inclusive, aqui de Goiás, que apoiaram a deposição do João Goulart em 1964, se tornaram depois vítimas da ditadura militar, foram políticos caçados. Então, isso acontece. Professor, vamos passar aqui com a rapaziada para finalizar e te liberar, que 1h20 de live já segurou sozinho aí, com o internet que eu tive. O Robson Ribeiro, com o professor Signado, essa conversa é de alto nível. Eu concordo em sua opinião, Robson. Joaquim Silva, eu sinto vergonha desse presidente da República. Eu também, Joaquim, eu também, meu velho. O Nestron, ele participa sempre por aqui. Infelizmente. O presidente da República, mesmo que seja de uma ideologia diferente, mesmo que a gente seja opositor a ele não deveria nos envergonhar. Infelizmente, isso acontece. Aqui o Nestron falando que, ouvindo o professor falando, lembrei do Zé Nelto, aqui no cemitério Parque, ele deitou no chão para não enterrar a Lady das Neves na época do Césio 137. As loucuras são pensadas antes. Realmente, isso aí é uma mácula no currículo do deputado que, eventualmente, não. Ele era vereador na época. Eu acredito que o atual deputado Zé Nelto deve ter amadurecido, né? Porque a gente não sabe
de aleivosias dessa natureza mais feitas por ele. Quer dizer, faz parte do processo de amadurecimento do político ele compreender que determinadas crueldades, com o sofrimento das pessoas, a gente não pode brincar. Eu não tenho dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro deverá, em futuro talvez próximo, ser cobrado pela indiferença com relação ao sofrimento dos mortos no coronavírus. A crueldade, ela cobra dos governantes um preço, às vezes, muito alto. Em geral, ao longo da história, várias vezes os governantes cruéis pagaram com a vida, pagaram com a própria vida as posturas que assumiram, a postura de crueldade. O melhor governante é aquele que ele é firme, mas ele é generoso. Sabe? O melhor governante é aquele capaz de dialogar, é o governante que mais ajunta do que espalha. Esse é o melhor governante. Mesmo que a gente enfrente as contradições, às vezes, desses governantes ajuntarem a ele pessoas que nem sempre levam a coisa pública com muita seriedade, como aconteceu com o governo do PT, como aconteceu com os governos do PSDB, às vezes se aliaram a alas mais fisiológicas, a alas que levam em pouca consideração a coisa pública, e isso gere problemas para os governos deles, o que é normal. Mas o melhor governante é aquele que aglutina, é aquele que reúne em volta de si, que consegue liderar as pessoas. Mesmo a oposição, ela vai ser feita a governantes como esse, oposições sérias, às vezes duras, mas profundamente respeitosas. Oposições que realizam o embate lá na legislação, o embate discutindo a coisa pública, discutindo o rumo do Estado, mas jamais discutindo o comportamento do governante, jamais discutindo a vida privada ou as palavras ou o palavreado do governante. A gente lembra que a Dilma, por exemplo, foi duramente criticada pela direita brasileira. O nosso governador aqui de Goiás, o Ronaldo Caiado, fazia críticas duríssimas à Dilma, algumas até que eu, particularmente, considero absolutamente injustas, porque eu acho que a Dilma é uma pessoa honrada, certo? Não foi uma governante das melhores, eu não gostava do governo da Dilma, mas é uma pessoa honrada, uma pessoa séria. Então, assim, havia críticas pesadíssimas, mas nada, nenhum senão em relação à pessoa dela. Certo? Você não vê ela agredindo o jornalista, você não vê ela agredindo as pessoas, você não vê ela partindo para briga, você não vê ela xingando os outros, você não a vê expondo publicamente picuinhas pessoais com seus ministros. Essas coisas que a gente vê hoje, a gente não via antes com essas pessoas. Então, mesmo a oposição dura era uma oposição respeitosa. Você sabia que faz parte do jogo o debate, faz parte do jogo democrático, o debate às vezes duro, mas se a gente perder a esfera do respeito, a gente faz fracassar o próprio processo democrático. A gente arrisca que a regra não seja cumprida. E se a regra não for cumprida, nós estamos na selva. Aí é o pior dos mundos. Isso entra na opinião do Joaquim Silva, saudades do governo Fernando Henrique e do Lula. De fato, eu tenho a impressão que foi um auge do Brasil ali, essa alternância de poder entre grupos políticos. A Fernanda Veloso fala o seguinte, com o Bolsonaro eu me arrisco até ter saudade do Sarney, para você ter uma ideia. Concordo plenamente com o professor. O que mais espantou na reunião foi o ataque frontal à democracia e nenhum ministro se posicionar. Essa é a opinião da Fernanda Veloso aqui. Agora, aqui uma pergunta, o Derek Souza, que é uma pergunta de futuro, professor. Qual será o nome forte para concorrer com o Bolsonaro em 2022? A gente vê a esquerda se articulando, né? O Ciro Gomes já é candidato desde que terminou a eleição de 2018. A gente tem o PSDB com o João Dória realmente se posicionando para o pleito. A gente tem o outsider ali, incentivado por Fernando Henrique Cardoso, que é o Luciano Huck. Mas desses, o Partido dos Trabalhadores perdido ainda, porque ainda não se encontrou pós 2016, a verdade, né? Depois de 2016, o Partido dos Trabalhadores ainda está muito perdido. Quem você acredita, professor, que vai polarizar com o Bolsonaro em 22, caso o Bolsonaro chegue nessa disputa? Olha, eu acho muito cedo para a gente prever isso. Já é difícil a gente prever com 3 anos de antecedência, 2 anos e meio a 3 de antecedência,
uma eleição dentro de um quadro estável. Já é difícil, certo? Nem democracias altamente estáveis, como a dos Estados Unidos, por exemplo, com 2 anos, 3 de antecedência, eles sabem quem é que vai concorrer, porque lá tem as primárias, tem todo um jogo de concorrência, né? A única coisa que se sabe nessa época é que o presidente é um candidato natural à reeleição. Num país que tem reeleição, como é o Brasil depois de FHC, a reeleição foi uma manobra para reeleger o próprio FHC, né? Mas, assim, a gente só sabe que o presidente é um pré-candidato à reeleição. A gente nem sabe se ele vai ter coragem de se candidatar. Mas a gente sabe que ele é um pré-candidato à reeleição. É o máximo que a gente sabe. E sabe das pedras que estão se movendo, né? O Dória é pré-candidato, essas pessoas que você disse. Mas é muito difícil prever isso. Agora, isso num quadro de normalidade. Num quadro de excessiva instabilidade como o nosso, certo? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Várias vezes a gente acordou na segunda-feira esperando que o Congresso Nacional instaurasse um processo de impeachment contra Bolsonaro por conta de algum absurdo que tinha acontecido. O primeiro dos absurdos foi em pleno início da pandemia, quando todos os governadores estavam decretando a quarentena nos seus estados para tentar conter aquilo que já estava matando no mundo inteiro. O Jair Bolsonaro atravessa a esplanada e atravessa a rampa lá do Palácio do Planalto e vai se confraternizar com as pessoas, se expondo, logo depois de ter vindo dos Estados Unidos com a infecção junto. Foi lá com 50 pessoas, 23 dessas pessoas deram positivo para o coronavírus. Então, assim, ele se infectou lá e veio para cá, com a comitiva toda infectada, e foi lá confraternizar com as pessoas, dando um exemplo impressionante de indiferença com relação àquela pandemia. E a gente sabe, vocês podem ver os vídeos que ele mesmo gravou e as entrevistas que ele deu, como ele minimizou essa pandemia, né? Ele citou o H1N1, se não me engano, falou que tinha matado 800 pessoas e que o coronavírus não ia chegar nem a isso. E hoje nós já estamos passando de 20 mil pessoas mortas. E ainda dentro de um quadro em que isso não tocou. Todos os governantes do mundo, quando isso aconteceu, se refluíram, inclusive o Donald Trump. E o Bolsonaro é o único governante do mundo que não refluiu diante de uma escalada exponencial de mortes. Nós somos hoje o segundo país em que o coronavírus mais matou, o segundo. Atrás de nós, na frente da gente, só está os Estados Unidos, que decretou tardiamente essa contenção. E olha, os 2 governantes que começaram com absoluta indiferença em relação ao vírus são hoje os países em que mais morre gente por conta dessa doença maldita. De forma que é muito difícil saber. Eu não faço a menor ideia de como é que vai ser um quadro eleitoral em 2022. O máximo que eu consigo, Oderic, é torcer, e eu vou, como professor e como cidadão, eu vou lutar por isso, para que haja eleições em 2022. A minha convicção é essa. Tem que haver eleições este ano, ainda que um pouco atrasadas por causa da crise, e em 2022 tem que haver eleições. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro no poder. Então, assim, a minha preocupação maior hoje é essa. Claro. Agora, quem é que vai concorrer e se o Bolsonaro vai se candidatar, eu não faço ideia. Eu não vejo muita condição do Bolsonaro persistir como candidato daqui até lá, a não ser que ele mude completamente o modo dele governar o país. E ele até hoje não deu sinal nenhum de que vai alterar essa rota. Ele governa para os apoiadores dele, e exclusivamente para os apoiadores dele, e eu acho que vai continuar assim. Aí a gente vai ver o quanto o país consegue suportar isso ao longo de 2 anos e meio. O mandato dele não chegou nem na metade ainda. Então é muito cedo para a gente prever uma concorrência, né? Mas se o governo dele chegar fraco, como eu acho que vai chegar por conta da própria crise econômica, a previsão é que vai ter muito candidato. Muita gente ambicionando aquele cargo, muitos dos atuais governadores vão ambicionar esse cargo, mas a gente tem que esperar, porque a política está muito instável e muita coisa pode mudar daqui para lá. Muita coisa pode alterar. Professor,
Rogério Andrade, a que se deve o amor do brasileiro aos salvadores da pátria e por que isso não arrefece, mesmo pós-Collor? De fato, é uma característica nossa, sociológica, né, antropológica, de personificar um salvador, né? Por que isso acontece na leitura, professor? Na sua leitura, professor? Um abraço aí ao Rogério. O Rogério foi aluno meu lá na UFG. A que se deve o amor brasileiro aos salvadores da pátria? Rogério, eu só poderia responder você com uma coisa. Eu acho que é a baixa vivência de cidadania do brasileiro. Nós não temos ainda construída uma democracia sólida. Numa democracia sólida, e a gente não teve, e o fato da gente não ter uma democracia sólida, eu acho que tem razões históricas, e não tem nada a ver com os portugueses, viu, pessoal? Não tem nada a ver com a colônia portuguesa, pelo menos não diretamente. Mas foi o fato da nossa república ter sido fundada por um golpe, e de todos os processos de desenvolvimento da nossa república, desde o final do século XIX até hoje, serem de tentar segurar um regime democrático. Olha, eu me lembro que quando Tancredo Neves, no início dos anos 80, ele morreu, ele eleito pelo colégio eleitoral, o último dos colégios eleitorais, né, disputou no colégio eleitoral contra o Paulo Maluf, que era o candidato dos militares, mas praticamente um anticandidato. Todo mundo sabia que ele não iria vencer aquela eleição indireta. O Tancredo Neves já havia articulado com a esquerda, com toda a esquerda praticamente, e retirou boa parte da direita, dos apoiadores do Bolsonaro, os apoiadores do regime militar, que na época era o general João Figueiredo, retirou o apoio dos políticos, e inclusive o José Sarney foi vice dele. O José Sarney era da Arena, né, que se tornou o PFL depois, migrou com o grupo dele para o PMDB para ser vice do Tancredo Neves, porque tinha que ser do mesmo partido, migrou para o PMDB para ser vice numa articulação com aquela ala de direita que migrava para a democracia. Muito bem. Mesmo nessa época, quando o Tancredo Neves morre, porque ele foi eleito e teve um problema de saúde e morreu antes de tomar posse, certo? Houve uma discussão, tá, nos registros da história isso, houve uma discussão entre os principais articuladores da candidatura do Tancredo na época, de se eles deixavam ou não o vice tomar posse. O Ulisses Guimarães, que era a principal liderança da oposição durante todo o regime militar, ele foi o anticandidato a presidente da República contra todos os militares. Formavam o colégio eleitoral, ele já sabia que ia perder, mas ele se candidatava, como chamava na época de anticandidato. Era o Ulisses Guimarães, que era o candidato natural para ser o presidente da República, mas o Tancredo Neves articulou mais que ele, e o Ulisses acabou aderindo. Quando o Tancredo Neves morre, houve uma pessoa, um deputado, salvo engano, que propôs ao Ulisses Guimarães: olha, a gente tira o Sarney, não é possível. O Sarney vem do regime militar. Não pode ser ele o presidente. A gente tira ele, anula tudo que foi e bota você. E o Ulisses Guimarães, ele assumiu. Cumpra-se a Constituição. Né? Teve até um general também na época que também reforçou isso e fez com que a coisa acontecesse. E foi assim que o Sarney assumiu a presidência da República. Muito bem. Um país em que morre o presidente eleito e as pessoas discutem, isso é assunto, isso vira assunto, e as pessoas discutem se o vice vai ou não assumir, é um país com problema de democracia. É um país com problema de legitimidade na sua democracia, é um país que não acredita no processo. Olha, a regra vale desde que sejam os meus. De forma que... Mas a partir da Constituição de 88, a gente ganhou uma regularidade maior, que acabou sendo quebrada pela sucessão de impeachments de presidentes. Observa só, como a nossa democracia é frágil. De todos os presidentes eleitos, apenas presidentes eleitos diretamente, no Brasil hoje, apenas 2 completaram o mandato. Foi só o FHC e o Lula que completaram o mandato. Certo? A Dilma completou o mandato e perdeu o outro. Todos os demais foram depostos, seja por golpe, seja por impeachment. Então, assim, a gente tem uma tradição
A nossa tradição democrática é muito frágil. No lugar de uma tradição democrática, quem não tem uma formação democrática forte, não acredita, a gente não tem uma cultura de acreditar na democracia, a gente não tem sequer uma cultura de acreditar que o Estado nos pertença, o Estado é uma espécie de terra de ninguém, onde o povo entra para roubar, e às vezes a pessoa vira e fala, não, ele entrou para roubar, mas se eu tivesse lá eu também roubava, porque é terra de ninguém. É como se o governo não nos pertencesse. É uma consciência diferente, por exemplo, da consciência europeia. A consciência do europeu é que o Estado foi quando a gente fez a revolução pela plebe, a plebe se organizou e depois as monarquias absolutistas e implantou o regime que é nosso. O Estado nos pertence. Certo? Os países europeus, por exemplo, as pessoas têm vergonha de sonegar imposto. Fala isso com um brasileiro. Você tem vergonha de sonegar imposto. Você tem vergonha de não receber, de comprar uma coisa e não ter a nota fiscal. Você tem vergonha de não dar a nota fiscal para alguém. O brasileiro não, é absolutamente normal a gente sonegar imposto. É absolutamente normal não assinar a carteira do empregado doméstico. É absolutamente normal a gente contratar o trabalhador informal. Absolutamente normal. Absolutamente normal a gente não pagar imposto nenhum, a gente demitir uma pessoa que não tem carteira assinada, não cumprir os direitos dela. É absolutamente normal no Brasil. Então é um país com baixíssima vivência cidadã. Um país assim, quando ele olha para o governo, ele quer alguém que resolva o problema dele. O Estado não pertence a ele. Então, quando eu falei no começo dessa conversa sobre uma educação para a democracia e para a cidadania, Rogério, eu quis dizer exatamente isso. Nós precisamos educar o nosso povo para que todos nós saibamos que o país vai dar certo se a gente fizer dar certo. O Bolsonaro não é problema do Bolsonaro. O Bolsonaro é problema meu, é problema seu, é problema de todos nós. O que ele não tem direito de fazer, a gente não pode admitir que ele faça, porque ele está lá em algo que é nosso, que nos pertence. Se nós não tivermos essa consciência, o país vai mal, não é o país que vai mal, o governo que vai mal, o governo que é ruim. Nós é que não fomos capazes de colocar um governo que presta. Isso é que é cidadania, a gente assumir a responsabilidade. O problema é nosso. O problema não é do vizinho, não é do governante, não é do governador, não é do prefeito, não é do presidente. O problema é nosso. Esse pessoal que está aí são funcionários nossos. O prefeito de Goiânia, o senhor Iris Rezende, é um funcionário meu. Quer eu tenha ou não votado nele. O governador Ronaldo Caiado é um funcionário meu. O presidente Jair Bolsonaro é um funcionário meu. Eu tenho que exigir que ele seja fiel ao interesse de todos nós, ao interesse público. Como a gente não faz isso, as pessoas querem um salvador da pátria. O que é o salvador da pátria? É o cara que vai para lá e que a gente não precisa preocupar mais com nada. Ele resolve o nosso problema. Está errado. Ou a gente assume a responsabilidade, ou a gente não é cidadão. Certo? A gente vira massa de manobra do político de plantão que vai nos eleger, que vai camburrar o nosso voto, que vai bamburrar o nosso voto a partir dos fake news nos WhatsApp que ele manda para nós. Aí é duro. Professor. Mas é o que nós temos que viver, e essa situação é para a gente mudar. Eu tenho pensado como educador, eu tenho dado aula nas universidades onde eu dou aula, pode perguntar para os meus alunos se eu não trato desse assunto, se eu não trabalho a questão dos direitos, a questão da cidadania, o tempo todo com eles. Estou fazendo a minha parte, é aquele passarinho que está levando uma gotinha de água para apagar o incêndio. Mas eu estou fazendo a minha parte. E participar de lives como essa com vocês, de pessoas de alta competência com vocês, é uma tentativa da gente tematizar isso entre nós. Porque ou a gente muda isso, ou a gente não permite que o país retroceda, ou a gente vai ter que voltar atrás e correr atrás do prejuízo. Com o nosso sofrimento, o sofrimento dos nossos filhos e dos nossos netos. Ter essa consciência é fundamental.